É muito bom estarmos novamente na casa de Deus para podermos cultuar o seu nome. Amém. Muito bom estarmos juntos neste lugar. Quantos têm a expectativa que Deus vai se mover neste lugar? Faça lá assim. Amém. Quantos estão na expectativa que Deus quer se mover na tua vida? Amém. Dentro de ti, à tua volta, e sabemos que a presença de Deus, ela é fantástica. Amém? Vocês já acharam curioso, tal como eu, quando nós pensamos, por exemplo, que os estádios estão cheios, agora não, né? Mas os estádios estão cheios, apesar de nós vermos melhor os jogadores em casa na televisão, os estádios continuam cheios. Vocês já viram que a gente pode ter um alto som, não é? Tipo com o Spotify, uns bons headphones, mas que os concertos ainda continuam a ser preferência. Porquê? Porque há alguma coisa de especial quando nós nos reunimos. Há alguma coisa de especial quando nós partilhamos fé, partilhamos alguma coisa que nós amamos em conjunto. E sabem, nós amamos Jesus, Ele é a fonte da nossa inspiração. Amém? Amém? Não fiquem tão sérios, pá. Façam aquele sorriso para eu ficar um bocadinho mais bem disposto. Amém? Glória a Deus. É muito bom. Nós vamos orar. Eu gostava só de ler convosco uma passagem que está em Isaías, verso 40. Isaías capítulo 40 e verso 29. E fala acerca desta renovação que nós podemos encontrar em Deus. Amém? É muito bom nós podemos renovar as nossas forças. É muito bom nós podemos renovar, amém, diante de Deus. E diz assim a palavra de Deus: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém? Faz forte ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Diz noutra versão: dá novas forças ao que está cansado e multiplica as energias daquele que está fraco. Amém? Então nós sabemos que nós podemos estar em Deus e que Ele nos renova e que Ele nos levanta e que Ele faz alguma coisa tremenda na nossa vida. Amém? Se nós pudéssemos, amém, levantar os nossos braços a Deus, fechar os nossos olhos. E uma das coisas que eu falei com Deus em casa foi: Deus, nós queremos programar, nós queremos agendar ao minuto, porque queremos aproveitar o melhor possível o tempo para cultuar o Teu nome e para partilhar a palavra. Mas a agenda é Tua, move-te no nosso meio. Move-te no nosso meio. Porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí eu estou no meio. Alguma coisa de especial acontece quando nós nos predispomos a sair do conforto dos nossos lares, apanhamos o transporte, termos o incómodo das máscaras e vimos à casa de Deus cultuar. A Bíblia diz que a minha presença habita nesse lugar. Há algo especial que acontece quando o povo de Deus se reúne. E nós vamos dizer ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar nesta tarde. Fala com Ele agora. Diz: Espírito Santo de Deus, move-te neste lugar. Fala com a tua mente, fala com o teu coração agora. Aleluia. E diz: Espírito Santo de Deus, a casa é tua, o meu coração é teu. O louvor é para ti, a glória é para ti, Senhor. Aleluia. Toma o teu lugar, Deus. Toma o teu lugar, Deus. Eu gostava que tu pudesses lembrar de uma coisa que tu estás grato. Uma coisa que tu estás grato. E pudesses dizer: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a teu nome. Vamos dar ainda mais um instante ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Será que podes respirar fundo agora? Lá em cima na galeria também, a presença de Deus possa inundar todo este lugar, todo este lugar, todo este lugar. Aleluia. Tua glória, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. O espaço é teu. O espaço é teu. Espírito Santo de Deus, inunda-nos agora com a tua presença doce e amorosa. Aleluia, glória ao teu nome. Nós te amamos, Senhor. Vamos adorar ao Senhor.
Vamos continuar a adorá-lo, Ele está no nosso meio, aleluia. Conecta-te com Ele, amém. Nós viemos por causa dEle e Ele está no nosso meio, aleluia. Glória a Deus. Vamos celebrar o amor de Deus nesta tarde. Um amor que é tão real sobre as nossas vidas. Vida sinta transbordar quando vejo o teu olhar. Nova direção ganhei junto a ti. Tua presença vou buscar, nada me afastará. Perfeito amor eu encontrei junto a ti. Teu amor é real, nunca me deixarás, não deixarás. Oh, mais do que palavras, Jesus não tem fim, amor sem fim. Amor real, amor real. Amor real, amor real. Oh. Chego mais perto e perto, seguras meu ser até ao fim. Jesus, em ti eu sou livre. Amor real, somente em ti me encontro. De ti, Deus, preciso, somente em ti me guio. Sou teu, sou teu. Teu amor é real, nunca me deixarás, não deixarás. Oh, mais do que palavras, Jesus não tem fim, amor sem fim. Chego mais perto e perto, seguras meu ser até ao fim. Jesus, em ti eu sou livre. Amor real. Obrigado pelo teu amor que é tão real. Chego mais perto e perto, seguras meu ser até ao fim. Jesus, em ti eu sou livre. Amor real, amor real. Oh. Vida sinta transbordar quando vejo o teu olhar. Nova direção ganhei junto a ti. 1, 2, 3, 4. Amor real, amor real. Oh, amor real. Vamos chegar mais perto, aleluia. E chego mais perto e perto, seguras meu ser até ao fim. Jesus, em ti eu sou livre. Amor real, amor real, amor real. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu és tão bom para nós. Obrigado porque tu és o nosso Pai amado, o nosso Pai querido. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão, me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és.
Senhor. Tu és um bom, bom Pai. Amém. Glória a Deus. Esta igreja está a ficar fina, pá, com estes videozinhos todos à maneira, pá. Uma salva de palmas a Deus pela vida do nosso pessoal aí. Está a fazer um trabalho excepcional, amém? Mesmo sentados, amém? Gostava só que vocês pudessem fechar os vossos olhos. Temos uma palavra só diante de Deus para que Ele possa abrir o nosso coração. Pai, diante de Ti nós estamos, Deus, e fala connosco, Deus, trabalha em nós e trabalha no nosso coração para a Tua glória, te pedimos. Amém, aleluia. Hoje gostava de vos falar acerca da graça que liberta. Nós temos falado acerca deste tema. A graça de Deus é alguma coisa extraordinária, o amor de Deus, o perdão de Deus. É pela graça que nós podemos receber a nossa salvação, mas não apenas a salvação, nós recebemos tudo que Deus tem para nós pela graça de Deus. Na verdade, nós não somos merecedores de tantas coisas boas, mas Deus é um Deus generoso. Agora, a questão que eu gostava de pensar juntamente convosco tem a ver com: será que esta graça apenas me salva, me leva para o céu, ou ela me transforma? Ela me muda de dentro para fora? Como é que esta liberdade pode ser experimentada? E eu gostava de ler juntamente com vocês Romanos 6, e eu vou ler na NTLH. Diz assim: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. E vou ler agora na versão A Mensagem, que é a que eu estou a ler agora, que eu acho espetacular. Romanos 6, a partir do versículo 15 em diante. Diz assim nesta nova versão: agora, se estamos livres da velha tirania, podemos viver como quisermos? Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que nos vier à cabeça? De jeito nenhum. Vocês sabem, por experiência própria, que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira vocês deixaram que o pecado ditasse as regras. Mas, graças a Deus, vocês começaram a ouvir o novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Falo da liberdade para facilitar a compreensão. Vocês com certeza se lembram do tempo em que faziam o que queriam, sem se importar com os outros nem com Deus. A vida só piorava, enquanto que a liberdade diminuía. Quanta diferença agora! Vocês vivem na liberdade de Deus, com a vida restaurada, crescendo em santidade. Durante todo o tempo em que vocês faziam o que queriam, ignorando a Deus, nem se preocupavam em pensar ou viver de acordo com o modo correto, nem cogitavam em fazer pelo menos alguma coisa certa. Mas isso era liberdade? O que ganharam com isso? Nada de que se possam orgulhar agora, não é? Aonde isso vos levou? A um beco sem saída. Verso 22, para aqueles que se perderam. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês? Que bela surpresa! Uma vida plena, restaurada, integrada no presente, com muito mais vida a caminho. Trabalhem para o pecado toda a vida e o seu pagamento será a morte. Mas o dom de Deus é vida real, eterna, proporcionada por Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Não sei se alguns ouviram o live na sexta-feira, mas eu contei uma altura em que o meu pai, ele teve que abrir um cofre, ok? O meu pai, ele trabalhava nas chaves do areeiro, abria portas.
Ainda bem que ele se converteu, não é? Senão isto poderia dar para outros caminhos, não é? Estas habilidades que ele tinha de abrir carros, abrir portas. Então era a profissão dele. E ele diz que muitas vezes as pessoas esqueciam-se da chave da empresa, da chave de casa, e ele tinha que ir abrir. Era uma empresa especializada a abrir portas e fazer também chaves, não é? Acho que ainda existe, não tenho a certeza agora, mas até há uns anos atrás ainda existia esta casa, já há muito tempo. Então ele tinha um Mini e ele andava por muitos lugares a fazer este tipo de serviços, não é? Então ele diz que o trabalho mais complicado que ele alguma vez teve que fazer foi abrir um cofre numa empresa onde o miúdo mais novo do patrão se enfiou dentro do cofre. O cofre era daqueles grandinhos, estava aberto, ele saiu, o miúdo estava ali a brincar, por curiosidade meteu-se dentro do cofre e pensava que estava a brincar às escondidas e fecha a porta com a chave no bolso, com a chave lá dentro. Eu não sei os pormenores, só sei que o meu pai teve que abrir aquele cofre em tempo recorde porque o miúdo estava sem muito ar e ali à beira de um ataque de pânico, ele e os pais. Então ele diz que foi o trabalho mais estressante, não apenas porque o trabalho era difícil, mas porque estava uma criança lá dentro, dependendo da velocidade com que ele pudesse abrir. Não sei se vocês, como eu, ninguém gosta de estar preso. Ninguém gosta de estar limitado, né? Até quando a gente entende porque é que nós temos estas limitações, a máscara, o não poder cantar, ou não poder fazer determinadas coisas, para nós, pelo menos para mim é sempre alguma coisa que vai contra a nossa natureza, que quer o quê? Viver em liberdade. E eu gostava de hoje de perceber como é que a graça de Deus nos pode libertar? Como é que a graça de Deus, ela nos liberta? E antes disso, eu gostava de ver convosco alguns tipos de prisões, ok? Alguns tipos de prisões. A prisão mais óbvia, a prisão mais óbvia é aquela que é física, onde alguém comete um crime grave, normalmente grave, e tem que cumprir pena, tem que ser colocado num lugar privado de liberdade. E mesmo dentro da prisão, se a pessoa não tem um comportamento que mostre mudança, ela pode ainda ser colocada na solitária, ainda mais preso dentro da prisão, não é? Mas nós encontramos que Paulo, muitas vezes, ele escreve as suas epístolas, as suas casas, preso, as suas cartas, preso, e não era por isso que ele deixava de falar de liberdade. Então percebemos que as prisões não são apenas físicas, mas nós temos outras prisões interiores. E há uma prisão bem mais complexa do que a prisão física. É a prisão mental e emocional. Estamos a falar, há pessoas que ficam presos ao medo, porque algum trauma que aconteceu provocou esse medo e pode ser limitativo. A rejeição também é uma prisão, porque a pessoa já não se relaciona, a pessoa já não procura amizades por causa daquilo que aconteceu. O psicólogo Augusto Cury fala das janelas killer, né? Janelas killer ou janelas assassinas são momentos da nossa vida em que determinado acontecimento nos marcou de uma forma profunda. Falta de perdão pode ser também uma prisão, presa ao passado, pessoas que ficaram presas ao passado. Prisão digital, né? Hoje em dia, cada vez mais há uma prisão digital, parece que vivemos só nesse mundo digital, etc. Depressão, ansiedade, jogo, consumo, tentativa de agradar a todos, religião, também pode ser uma prisão, idolatria, mentiras, mitos. A ignorância também é uma prisão porque nos limita, não é? E não nos deixa viver aquilo que Deus tem para nós. Mas há um layer de uma prisão mais profunda que é uma prisão espiritual. Presos ao pecado, ou por ignorância, ou por rebelião. Então o que é que nos aprisiona se nós pudermos somar isto? Primeiro, religião sem relacionamento com Deus é uma prisão. E por outro lado, prazer sem perspectiva de futuro. Prazer sem uma perspectiva de futuro ou de eternidade.
Então, eu gostava de vos propor aqui algumas formas de vida. A primeira, para tentar viver a liberdade, é aquela pessoa que faz aquilo que quer, ok? Pessoa que é livre, não tem ninguém que diga, olha, não podes fazer isto, não podes te levantar esta hora, não podes consumir isto. Então a pessoa toma por liberdade esta definição. Eu faço aquilo que eu achar melhor. E na verdade a pessoa até pode viver tão intensamente essa filosofia de vida que até a sua consciência já não acusa de nada, né? Ele faz aquilo que ele acha que é melhor. Só que há uma coisa que nós não nos podemos livrar nesta filosofia de vida, que é o quê? As consequências. Nós podemos até, de alguma forma, camuflar a nossa consciência e fazermos aquilo que é bom, aquilo que é mau, até prejudicamos A ou B, mas de alguma forma isso já não nos afeta. E como nós lemos, ofereçam-se ao pecado e será o último ato livre de vocês. O que é que isto está a dizer? Aquilo que parece diversão acaba por ser uma prisão quando eu faço aquilo que apenas os meus desejos querem. Então, sem o Deus da Bíblia, o ser humano perde qualquer referência de certo ou errado, de bem ou de mal, de algum tipo de moralidade. O que é que isto pode causar? Não é? Se eu não tenho este padrão divino e se eu tiro da minha consciência o padrão da Bíblia, o que é que isso pode acontecer? Acontece que eu já não tenho argumentos sólidos para condenar alguém como Hitler, por exemplo, que acreditava que a lei do mais forte é aquela que deveria prevalecer, e nessa filosofia ele acaba por matar milhões de pessoas, algumas simplesmente por serem judeus, ciganos, por terem algum tipo de deficiência mental ou física, ou por serem idosos, ou por não renderem para a sociedade, simplesmente eram exterminados. É interessante que Hitler, se vocês conhecerem um bocadinho da história, eu estava a conversar com a minha esposa e ela disse um pormenor importante. Dois pormenores importantes que eu li em relação a Hitler. Ele estava numa prisão. Normalmente quem aprisiona outros é porque está numa prisão interior. E uma das coisas que aconteceu com Hitler, teve uma infância normal, não temos ali uma infância que ele foi brutalizado, ou porque é que ele expressou-se dessa forma tão atroz ao ser humano. Mas ele foi rejeitado na Escola de Belas Artes e ele foi rejeitado por uma jovem judia. Ele foi rejeitado. Há aqui uma combinação. Os psicólogos é que depois falam dessas coisas. Mas o que é que eu estou a dizer? Às vezes, normalmente, a pessoa, quando é rejeitada e não ultrapassa essas prisões interiores, acaba por impor noutros, mesmo inconscientemente, prisões. Sem a noção de certo ou errado, eu não posso aplaudir Martin Luther King ou William Wilberforce por eles terem lutado pela igualdade por causa da cor de pele. Eu não posso... Se eu não tenho o argumento que a vida humana é sagrada e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não há, se o padrão for eu mesmo, nós estamos limitados àquilo que o ser humano diz. E o ser humano pode dizer o quê? Pode dizer, o ser humano normalmente é egoísta, normalmente faz aquilo que bem lhe parece melhor. Então nós estamos só para vos dar um exemplo. E hoje fala-se muito a questão da escolha, a questão do aborto, por exemplo, onde parece que está normalizado na nossa sociedade a questão da mulher poder ou não fazer o aborto, e acontecem milhares de abortos todos os dias. Claro que pode haver razões para a mulher fazer o aborto, mas quando isso se torna conveniente, nós estamos a violar um princípio que é a vida é sagrada. E pelo menos a criança não escolhe, não é? Então, o que é que acontece aqui? Porquê é que nós não vamos um bocadinho mais longe? Se o padrão está em nós, isso fazia nos gregos e nos romanos, que era, depois de ter os bebés, se não os criam, o que é que acontecia? Eles os abandonavam. Se nós não temos um critério fora de nós, a sociedade começa a entrar no abismo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, há na Índia, não é, uma deusa que é a deusa da sexualidade, e os pais que não têm muitas condições de criar os seus filhos, eles doam os seus filhos àquele templo para eles serem explorados sexualmente
por dezenas de homens e mulheres que se aproveitam daquelas crianças ou adolescentes. Porque é que é errado, por exemplo, alguém de 50 anos casar com uma miúda de 12 anos e aquela miúda acaba por ser quase uma propriedade do marido, como acontece em alguns países? Se não há um padrão fora de mim, eu não tenho nada para condenar outra cultura ou outra pessoa. Então, fazer o que quero torna-se um abismo. Não sei se eu passei bem este ponto. Nenhum jogo, por exemplo, pode ser divertido ou justo se não houver o quê? Regras, se não houver limites. A própria definição de liberdade é eu poder exercer a minha cidadania dentro dos limites da lei. Então, a questão da liberdade, na minha reflexão, é que não há uma liberdade absoluta. Ninguém pode ter uma liberdade absoluta. Há sempre condicionantes. Ou as consequências das minhas escolhas me vão condicionar, ou então a imposição ou a lei de Deus ou a lei dos homens de alguma forma me vai condicionar. E o que é que eu perco? Quais são as consequências quando eu faço apenas aquilo que eu quero como filosofia de vida? Perco a objetividade a longo prazo, a médio e a longo prazo. Normalmente aquela pessoa que faz o que quer, normalmente está à busca de alguma coisa imediata, um prazer imediato, uma conquista imediata. Então eu perco aquela noção de conquista a longo prazo, a médio prazo. Perco tempo precioso, perco dinheiro, perco calma, perco relacionamentos. Porque a pessoa que é totalmente egoísta e centrada nela própria vai perdendo, terreno relacional e perdemos o relacionamento com Deus, muitas vezes a saúde e até a vida. Por exemplo, o que acontecerá se sempre comer o que me apetece? Vou ficar preso ao excesso de peso ou problemas de saúde? O que acontecerá se não organizar o meu tempo? Vou ficar preso à desorganização e à improdutividade. O que acontecerá se não colocar limites à bebida ou outras substâncias? Vou ficar preso a elas. O que acontecerá se não controlar os gastos do meu dinheiro? Vou ficar escravo das minhas próprias dívidas. Então, esta questão, às vezes, desta filosofia, eu vou fazer aquilo que quero, eu vou fazer aquilo que eu acho bem, é uma falsa questão, porque lá à frente eu vou ter que colher sempre as consequências e nem sempre eu sei o que é melhor para mim. Nem sempre os meus desejos me vão indicar o melhor caminho. Não sei se faz sentido, mas afirmar a liberdade, afinal, a liberdade ela não é conquistada ao fazer aquilo sempre que me apetece, mas aquilo que é melhor. Aquilo que é melhor, quando eu tenho uma vida onde eu faço boas decisões, então a minha vida vai se desembaraçando e nós vamos conquistando essa liberdade que Deus tem para nós. Então uma pessoa que é controlada pelos seus desejos é escrava de si mesmo, então não consegue chegar à liberdade dessa forma. Segunda opção, religião ou tentar fazer coisas boas. A pessoa pelo menos tem a noção de, ok, eu sei que nem sempre os meus desejos é o melhor para a sociedade, é o melhor para a minha família, é o melhor para mim mesmo. Então, de alguma forma, eu vou tentar fazer o que é certo. Pelo menos a pessoa tem a noção que nem sempre os meus desejos são os melhores, então eu vou tentar fazer o que é certo. E tentar ser livre na força de vontade ou na força de boas obras, ou tentar ser religioso ou bom para os outros, é bom, obviamente, mas não é libertador. Porque os outros vão sempre querer mais. Porque nunca sei se estou a fazer o suficiente diante de Deus, diante dos homens, diante do pastor, diante de qualquer líder, diante da sociedade. Será que o bem que eu estou a fazer é maior do que o mal que eu faço? E se eu for honesto, esta pode se tornar uma das piores prisões. A prisão de tentar agradar toda a gente, a prisão de estar sempre a tentar fazer todo o mundo feliz, toda a gente feliz, é uma prisão. Eu estava a ler... Diz exatamente isso em Romanos 7, 15. Diz assim: eu não entendo o que faço. Isto é Paulo a desabafar. Porque ele era um religioso, não é? Ele diz, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente o que odeio. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, a minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-la.
Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero é esse que eu faço. Paulo está a desabafar e dizer: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu quero lidar bem, mas muitas vezes eu não consigo. E quem é honesto vai sempre ser confrontado com esta dicotomia. Então, porquê é que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões? Porque é apenas a graça generosa de Deus que nos faz ser aceitos diante de Deus, e não as leis e não a religião. Apesar da religião ser boa para nós percebermos o que é certo e o que é errado, ela não me liberta, porque ela não me transforma. Quanto mais eu sei das leis de Deus, quanto mais eu iluminado sou, mais eu vejo que eu sou falho, mais eu vejo que eu erro e que eu preciso realmente ser transformados. Então precisamos de uma força muito maior do que a força de vontade. Nós precisamos da força da graça. Não sei se faz sentido até aqui. Qual é a terceira opção? A terceira opção é morrer. A terceira opção é morrer. Eu sei que talvez não fosse a opção que vocês quisessem ouvir, mas a opção bíblica para nós sermos verdadeiramente livres é morrermos e dizemos como Paulo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja o que é que diz Romanos 6,6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim sejamos não mais escravos do pecado. A única coisa que nos pode realmente libertar é nós dizermos: Cristo, porque nós às vezes temos esta ideia, não sei se me acompanham, Cristo foi à cruz do Calvário morrer em meu lugar. Cristo foi à cruz do Calvário pagar o preço do meu pecado. E é verdade, mas Cristo não está sozinho na cruz do Calvário. A minha velha natureza precisa de estar crucificada com Cristo. Quantos estão a acompanhar? Podem fazer um sinal assim. A minha velha natureza tem que estar crucificada com Cristo. Eu preciso a cada dia morrer. Porque a analogia que Paulo faz em relação ao casamento, que era uma coisa que supostamente quem casa é para a vida toda, ele está a dizer que quando a pessoa morre, então já não está ligado ao pacto do casamento. O que é que ele está a dizer? Quando eu morro para o pecado, ele já não tem influência sobre mim. Uau, isto é profundo. Eu sei que vocês já chegaram lá muito antes de mim, mas parece que se fez luz a questão: porquê é que nós cristãos tantas vezes lutamos ainda tanto com o pecado? Porquê é que nós ainda lutamos tanto para... Acho que já devíamos estar num patamar onde nós refletíamos mais Cristo, mas parece que às vezes nós ainda somos tão controlados pela nossa velha natureza. Nós queremos que Deus nos ajude, mas nós queremos os nossos desejos. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas queremos que Ele faça a nossa vontade, porque nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Mas Paulo dá-nos um novo trajeto. E Paulo, quando eu digo Paulo, digo Cristo também, que ele diz que o grão de trigo não morrer não poderá dar fruto. O que é que Jesus está a dizer nesta ilustração? O que é que Jesus disse em Nicodemos? Necessário te é nascer de novo. Eu tenho que dizer: Deus, eu estou amarrado a estes comportamentos, eu estou amarrado ao pecado, aquilo que eu quero fazer. Há dias que eu digo: no princípio do ano toda a gente faz uma lista, não é? Uma lista: nós vamos fazer isto, nós vamos guardar dinheiro, nós vamos emagrecer, nós vamos conquistar o mundo, nós vamos falar de Jesus. Mas chega ali 20 dias depois: não consigo. Hoje estou muito ansioso. Hoje não dá. É o meu mau feitio. E nós começamos a deixar a carne dominar a nossa vida. Eu quero te dizer que a graça de Deus, ela é transformadora, mas nós precisamos de entender que as boas notícias é que nós somos livres, porque a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, e é por isso que o batismo, que eu estou aqui em cima do batistério, faz sentido, naquele sentido: eu morri para o mundo, eu morri para a minha velha natureza, e eu agora estou a viver uma nova vida. Quantos estão a acompanhar aquilo que eu estou a dizer? Então liberdade não é fazer aquilo que eu quero por causa das consequências e do meu egoísmo. Liberdade não é tentar fazer à minha maneira, força de vontade, na força da religião, tentar fazer o mundo melhor na minha força, porque eu vou sempre estar preso à minha velha natureza. Afinal, esta liberdade é conquistada
Quando eu morro para o pecado, o diabo não tem mais autoridade sobre a minha vida. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Isto é espetacular. Aquilo que nos aprisionava perdeu a força sobre nós. Qual é o poder do vício? O poder do vício é alguma coisa que te amarra a determinado prazer e depois tu precisas de mais e mais intensidade para teres o mesmo prazer e acabas no charco. Acabas dependente daquilo. Qual é a alternativa? É força de vontade? Não, é força da graça. Deus, eu me arrependo, eu morro para mim mesmo. É por isso que Jesus nunca pode ser o nosso Salvador se Ele não for o nosso Senhor e Rei. E aquilo que eu gostava de vos propor é que estas boas notícias começam com esta notícia chocante, que eu só posso ser livre se eu estiver disposto a morrer para a minha vontade, a morrer para aquilo que eu penso que é melhor para mim, e eu dizer: Deus, aquilo que eu penso que é melhor para mim não importa. Aquilo que importa é o que tu tens para mim. Aquilo que importa é que eu sei que o teu amor é tão grande e tão infinito que aquilo que tu tens para mim eu sei que é o melhor. Assim como uma mãe sabe muito melhor o que é que o bebê precisa, a criança precisa, do que a própria criança, Deus sabe muito melhor aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos de nos render, nós precisamos de nos entregar. Aquilo que tu tens para mim, é isso que eu quero abraçar. E o que é que nós precisamos de fazer? Como é que eu posso ter acesso a esta graça libertadora? Primeira coisa, reconhecer que eu estou preso. Eu posso tentar ser uma boa pessoa, até religioso, mas o bem que eu faço não supera o mal que há em mim. Houve uma psicóloga que disse o seguinte, Isabel Silva, ela diz: precisamos ter a humildade de reconhecer os nossos erros e aprender com eles. Os acertos, ou aquilo que nós fazemos de bem, não nos ensinam nada de novo. Apenas confirmam aquilo que já sabíamos. Enquanto que os erros apontam dados desconhecidos que negligenciamos. Admitir as nossas feridas interiores e os nossos temores, mágoas, raivas, os sentimentos de solidão, rejeição, inquietação ou tudo aquilo que nos aprisiona a alma é o primeiro passo rumo à cura interior, eu digo, à libertação. Não sei se concordam, mas eu nunca posso recalcular, ou Waze, né? Agora usa-se Waze para a gente chegar a determinado lugar. O Waze, ele precisa de ter informações para recalcular a rota para chegar ao seu destino. Se eu for teimoso e pensar que eu sei mais, eu vou para o lugar errado e o Waze está-me a dizer que é para ir para outro lugar. Então a primeira coisa que eu preciso para ser livre é dizer: eu reconheço que em áreas da minha vida eu ainda estou preso. A mágoas, ao passado, a sentimentos, a vícios, e eu preciso desta graça sobre a minha vida. Aceitar, em segundo lugar, pela fé que Cristo veio nos libertar da tirania do pecado. E este é o presente gratuito da graça de Deus. E como é que eu posso equilibrar a graça com o amor de Deus? A justiça com o amor de Deus. É cruz, não é? A cruz, ela é a demonstração do amor sacrificial de Deus por mim, mas ela também é a confirmação que Deus é justo e o pecado precisa de ser crucificado. Então Ele pagou esse preço por mim. Então quando Jesus morreu, Ele levou o pecado consigo e agora vivo nele e Ele traz Deus até nós. Em conclusão, como é que eu posso ser livre? Não é livre aquele que é guiado pelos seus desejos, pois eles são enganosos e trazem consigo consequências e prisões. Não é o religioso, aquele que tenta fazer o bem, mas não tem um relacionamento, nem uma experiência de salvação com Deus. Então o que é ser livre? Eu gostava só de vos dar uma pequena ilustração. Não sei se ela vos vai ajudar, eu espero que sim. Mas às vezes estas ilustrações podem nos ajudar de alguma forma. Obrigado, Lucas. Então, escravo do pecado é o que está aqui. E depois tem uma série de coisas que nos escravizam: o vício, o medo, os traumas, a falta de perdão, etc.
E nós de alguma forma queremos andar com a nossa vida, nós queremos andar com a nossa... E parece que a coisa vai, mas há sempre um trauma. Há sempre, aquele vício. Há sempre alguma coisa que parece quando a nossa vida vai fluindo. Há sempre ali alguma coisa que nos aprisiona, não é? E salvação é como esta chave que pela fé nós recebemos. É gratuito. E essa chave faz o quê? Tira de nós toda a prisão, né? E nos liberta de uma forma transformadora. E tira de nós tudo aquilo que nos aprisiona. E o pecado já não tem mais domínio, já não tem mais poder sobre nós. E agora a nossa vida é o quê? Ela é livre pela graça de Deus. Agora, a ilustração não termina aqui. Porque eu disse no início que a questão da liberdade total é uma utopia. Não existe liberdade total. Tu estás sempre agarrado a alguma coisa. A questão é a quem é que tu estás ligado. E uma das ilustrações uma publicidade que eu vi na altura que eu tinha a minha moto, agora tenho a bicicleta, pronto, não é preciso uma corrente destas, mas quando eu tinha a minha moto, eu tive que comprar uma boa corrente, até porque o seguro fica mais barato quando tu tens uma boa corrente. E porquê? A publicidade dizia uma coisa que eu achei muito interessante. É que a moto fica praticamente invisível com um bom cadeado. E achei uma boa ilustração. A moto para o bandido que quer roubar fica praticamente invisível com um bom cadeado. E a minha proposta será, por que não, nós abraçarmos Deus como aquele que nos ama de uma forma tão grande e dizer: Deus, eu voluntariamente... É assim que começa a epístola de Paulo aos Romanos, que diz o quê? Eu, Paulo, servo, significava servo voluntário ou escravo voluntário, eu decidi ligar-me a Cristo. E o que é que acontece quando eu me ligo a Cristo? Voluntariamente. Para já, Deus nunca me obriga. Deus dá-me a chave e diz: olha, estás comigo porque queres. É sempre alguma coisa voluntária que eu faço por decisão própria. Mas quando eu me ligo a Jesus... quando eu me ligo a Jesus, o que é que acontece? Eu torno-me praticamente invisível para o poder do pecado. Quando eu estou ligado a Cristo, parece que o pecado perde a sua força. Parece que o diabo olha para mim e diz: com este não vai. Ele bem tenta, mas com este não vai. Com esta coisa não vai. Então a minha proposta será: eu posso ser livre, ou plenamente livre, ou a liberdade que eu posso ter é a liberdade que Cristo me oferece. Vamos ficar de pé? A forma de eu poder ser verdadeiramente livre é quando eu digo a Deus: sê aquele que me guarda, sê aquele que me abraça. E eu acho que nós podemos ver isso, por exemplo, no casamento, quando eu digo voluntariamente e por amor que eu estou ligado à minha esposa. Há limitações, claro que há limitações. Eu já não posso ir com esta, com a outra. Eu quero conquistar a minha esposa todos os dias, a mesma esposa, diz lá Provérbios. Eu agora não quero conquistar todas, eu quero conquistar a mesma todos os dias. Há uma limitação gloriosa em ter escolhido a mulher mais fantástica do planeta. E aqueles que são solteiros, meus amigos, não se deixem enganar que vida de solteiro é melhor de casado. Isso é mito urbano, está muito longe da verdade. Elas são complexas, porque assim é que dá gosto, mas são maravilhosas. Elas são maravilhosas, fantásticas. Porque esta é aquela ideia de eu vou casar, vou ficar aprisionado ao casamento, eu vou ficar preso. Preso o quê? Boa comida? Alguém que me ouve? Alguém que me encoraja? O que está preso? Alguém que me ama? Alguém que me abraça? Alguém que me levanta? O que está preso por amor a ela? O que está ligado a ela para sempre? Imagina Deus, que está ligado a Ele sempre. Que Ele me levanta, Ele me corrige, Ele me leva, Ele me abraça. E esta é a proposta do cristianismo. Não é aceita Jesus, vai para o céu e vive de qualquer maneira, preso da mesma forma que tu vivias antes. Há uma alternativa melhor.
A alternativa melhor é: deixa que eu seja o teu rei, Senhor. Deixa que eu te pegue na mão e vamos juntos construir uma vida verdadeiramente livre. Em que eu não peco porque eu não quero, porque eu entendo que o pecado, ele por fora pode ser muito engraçado, mas eu sei que por dentro há uma ratoeira, eu já vejo mais além. Eu guardo-me para aquela pessoa que eu amo. Eu sou livre para poder amar os outros, para poder perdoar os outros. Nem sempre é fácil, ok? Mas há um processo de santificação. Há um processo da palavra de Deus em nós. Nós temos o Espírito, nós temos igreja. Eu quero propor nesta tarde que aquele que aceita Cristo, ele encontra liberdade nas 3 dimensões. Liberdade física, porque aquele que ama a Deus, ama a sociedade, ama os outros, não vai viver em pecado, não vai viver em enganar. A chance, a não ser que haja perseguição por falar do Evangelho, mas a chance de alguém que ama verdadeiramente a Deus e é um cidadão responsável, ir preso é muito, muito improvável. Prisões emocionais temos. Lutas, traumas, temos. Como disse C.S. Lewis, é por isso que a Bíblia propõe que Ele nos dá uma espada e não uma almofada. Nós vamos ter guerras e lutas. O cristianismo não é te dar uma almofada e vem aqui descansar, um puff. Agora estou em Jesus. Não, Ele dá-te uma espada. O que é isso? Há lutas, mas tu tens a capacidade de vencer, de superar, de ir à frente, de te levantar, de não ficar frustrado. Passamos por elas, admitimos e vamos crescendo em Cristo. E a grande libertação é interior. Eu passei da morte para a vida. Eu já estou crucificado com Cristo, porque eu não quero que o pecado reine, eu não quero que os meus desejos reinem, eu quero novos desejos. Eu quero novos prazeres. Prazeres que não sejam envenenados. Prazeres que eu possa desfrutar com as pessoas que mais amo. Prazeres que não me atrapalhem o relacionamento com a pessoa mais fantástica do universo. É Deus. E se tu quiseres aceitar este presente da graça que é libertador, eu gostava que fechasse os teus olhos e falasses com Deus agora. E tu pudesses reconhecer Deus, talvez em alguma área da minha vida, Senhor. Eu tenho percebido que tu não tens sido Senhor, nem Rei. Eu tenho tentado ser o Rei. Eu tenho acertado algumas vezes e falhado outras, Deus. A proposta de hoje é que a liberdade só pode ser encontrada quando eu estou disposto a morrer. Morrer para a velha natureza, para que nasça um novo homem, de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Aleluia. E a Bíblia diz que te dá um novo coração, uma nova natureza. Isso a religião não te dá, mas Deus dá. Aquilo que estava morto, o teu relacionamento com Deus por causa de Cristo agora foi aberto. Tu podes falar com Deus. Tu podes ser conduzido por Ele, aperfeiçoado por Ele. Ele luta ao teu lado. Ele está contigo. Como Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta proposta de cristianismo que nos diz, aceita a graça de Deus e vive de qualquer maneira. Parece bonita à primeira vista, mas é presente e envenenado. Eu quero uma graça que me transforme. Eu quero um Deus que possa matar esse ninho de ratos que às vezes existe na nossa casa interior. Eu não quero aprender a conviver com os ratinhos que trazem veneno e doenças ao meu interior. Eu quero que o seu sangue, eu quero morrer para a minha natureza, para ter uma nova natureza. E como Jesus disse a Nicodemos, que era um bom homem, a proposta
vamos nascer de novo. Essa é a proposta do Evangelho. Amém? Que nós possamos decidir pela fé. E a fé é: eu estou lá com Cristo. Eu estou lá com Cristo. Para que ao terceiro dia Ele ressuscitou, eu tenho uma nova vida também. Amém? Quantos querem desfrutar dessa nova vida? Amém? Essa nova vida que nós encontramos. Lá em cima na galeria, quantos querem desfrutar dessa nova vida? Vamos aproveitar cada dia, vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar a nossa vida. Vamos entender que cada dia é uma dádiva de Deus para nós podermos refletir este amor. A solução do mundo é esta, não há outra. Eu não encontro outra. Mais dinheiro, mais tecnologia, mais prazer não resolve. Uma mudança de dentro para fora resolve. Amém?